Bem, pessoal, boa noite para todos. É uma grande satisfação estarmos juntos. Já estava, assim, uma semana que faltou e a gente já ficou morrendo de saudade, para ser mais exato, né? Então, isso significa que nós estamos no caminho certo, a nossa vibração está de acordo, né? E vamos manter isso por um bom tempo, né? Se Deus assim permitir, né? E nós seguimos aqui no estudo do livro O Homem Integral, e hoje nós vamos... É uma sequência, né, na verdade, porque da última vez nós falamos sobre o autodescobrimento, que é a base de tudo, que inclusive vai dar nome a um futuro livro, né, da coleção, que é o autodescobrimento, né, uma viagem interior. E hoje nós vamos tratar sobre a consciência ética. Nossa, como é importante isso, como a gente tá longe disso, assim, de uma maneira geral, mas estamos caminhando, né? Estamos procurando buscar esse caminho dessa questão ética muito complexa, mas assim, muito importante. Bom, vamos analisar isso com calma. E, antes de mais nada, Evangelho. Alguém gostaria de fazer aquela leitura? A Sônia já balançou a cabeça assim. Quer ler aí, Sônia? É isso? Por favor, então, por favor. Será uma satisfação. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Continua. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar aqui os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento ao plano mais alto, encontrar os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os mentores do Centro Espírita Alvorada Nova, que sempre estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, não é? Nos impulsionando a cada dia. E vamos pedir ao querido mestre amigo Jesus que esteja conosco em mais esta oportunidade e que possamos extrair das palavras da nossa querida Joana de Ângeles os ensinamentos necessários para a nossa contínua trajetória evolutiva que vamos passar. Que assim seja. Muito bem, muito bem. Então, a Sônia leu o trecho aí falando da caridade e da fé, né? Elas são indissociáveis, né, na medida em que é a fé que nos dá resistência, a fé que nos dá resiliência, que nos dá a casca grossa para a gente enfrentar todo esse caminho, né? Essa é uma chama, é assim como se tivesse inverno à nossa volta, mas dentro da gente tem aquela chama que nos aquece e que nos mantém vivo, né? Que é a esperança. Que é irmã da caridade, né? Estamos juntos, porque é nesse o caminho, e que o nosso capítulo que nós vamos falar hoje tem aspectos muito importantes no que diz respeito a isso. A Joana de Ângeles, ela diz que o homem é o único ser ético que existe. E ela já começa o capítulo dizendo, embora muitas vezes o homem queira provar o contrário, né? Porque são tantas
as confusões, tantas as dificuldades, tantas as guerras, tantas as trapaças, e de tempos em tempos essas coisas sempre acontecem, que praticamente quer tentar provar que o homem não é um ser ético, né? Mas o homem é sim, é o único ser capaz de ter um pensamento abstrato, de conhecer exatamente o significado de algumas coisas, como a bondade, como a esperança, como a caridade, né? E isso, dentro de um caminho evolutivo, vai nos levar a uma consciência ética. Essa consciência ética está nos esperando à frente. Muitas pessoas que estão encarnadas agora, nesse momento, já conseguiram essa consciência ética, né? E a gente está batalhando, está a caminho para tentar buscar essa consciência ética que é fundamental para o nosso futuro, para a nossa evolução. Eu vou compartilhar, então, a tela aqui com alguns dizeres da nossa querida Joana de Ângeles, alguns apontamentos, né? Então, ela começa, como eu disse para vocês, deixa eu separar aqui direitinho para que todo mundo apareça aqui adequadamente na nossa gravação. Muito bem. Então, ela diz, como eu disse, esse capítulo, no meu livro aqui, na minha edição, né, começa na página 59, este capítulo, né? E diz o seguinte: o homem é o único animal ético que existe, embora em muitas épocas demonstre o contrário, né? Ou tente demonstrar exatamente isso, em razão de todas as problemáticas que ele se vê envolvido, né? Em atitudes absolutamente antiéticas. Um professor meu, um grande professor que já nos deixou, e que foi uma inspiração para a minha carreira e, enfim, como profissional e também como pessoa, que é o professor Luiz Flávio Gomes, que muitos de vocês, mesmo não sendo do direito, talvez até o conheçam, porque ele fazia parte lá do Jornal da Cultura, etc. Uma vez ele nos relatou o que seria a ética, né? Ética é fazer o que é certo. Basicamente é fazer o que é certo. Ética é fazer aquilo que você faz sozinho, que você faz com você mesmo, e que você poderia contar isso que você fez para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação, porque, na verdade, aquilo seria uma integralidade, né? A gente estaria dentro de um sistema em que a gente não estaria ferindo a ordem das coisas, fazendo aquilo que é certo, né? Assim, numa interpretação bastante fácil, imagine que tenha uma rua que tenha um limite de velocidade a 50 km por hora, e imagine então que você está andando a 50 km por hora, mesmo não tendo radar ali, né? Com o radar é fácil andar a 50 km por hora, mas sem radar, você sabe que não tem radar, mas mesmo assim você, sem nenhum tipo de vigilância, anda a 50 km por hora. Esse é um exemplo ético de tantas as coisas que nós podemos exercer, né? Bom, a Joana de Ângeles diz que, então, como eu estava falando, que só o homem tem consciência criativa, pode pensar em abstrações. O homem tem a consciência do que é belo, da bondade, né? Está escrito errado aqui, eu que escrevi errado, é bondade, né? Esperança, caridade, fé, esses conteúdos abstratos só realmente o ser humano é que consegue alcançar, né? E essa consciência ética está em potencial no homem, desenvolvida após o autodescobrimento. Então, vejam só, todos nós temos isso dentro de nós, né? Todos nós temos essa chama, nós fomos criados com essa possibilidade. Tem ali, dentro de cada uma das pessoas mais terríveis e perversas que a gente possa imaginar, né? E que estão no mundo e que já passaram pelo mundo, há ali dentro um potencial homem ético, não é? E só que
esse potencial ético, ele só aflora, ou seja, ela só vem para a superfície, né? Ele só consegue ser denotado a partir do momento que a gente busca um grande autodescobrimento, o que a gente consegue entender, nos entender, entender exatamente os nossos limites, entender exatamente as nossas fragilidades, os nossos pontos de dificuldade, porque todos nós somos pessoas em desenvolvimento, todos nós somos pessoas que têm dificuldade, não existe essa perfeição aqui. Agora, na medida em que a pessoa se reconhece em algumas das suas fragilidades, ela está já no caminho, né, de ter ali essa consciência, de ser um ser consciente, de ser um ser presente, ou como muitos dizem, de ser uma pessoa desperta. Hoje se fala muito sobre isso, de uma humanidade adormecida. E é basicamente o que a gente consegue perceber muitas vezes. Você olha em algumas atitudes que algumas pessoas têm e você percebe uma pessoa que está embebecida, né? Entorpecida, uma pessoa que muitas vezes está ainda dentro de um sistema ilusório que ela própria criou, ou seja, ela está dormindo. Tantas as pessoas são as pessoas que vivem neste mundo ilusório, neste mundo criado por ele próprio, né? Que é exatamente esse sono que muitos da humanidade têm. E agora alguns outros conseguem despertar, né? E a Joana de Ângeles, ela diz exatamente isso, ó, ainda, aí eu coloquei entre aspas, exatamente como a Joana de Ângeles colocou, ainda dominado pelo egocentrismo da infância, é uma infância, vivemos numa infância ainda, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para ele, para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam. Quantas pessoas nós conhecemos assim, né? À nossa volta, e às vezes até nós mesmos, quantas vezes a gente, né, em algumas grandes escorregadas aí, a gente acaba pensando mais ou menos assim, né? Ainda que por alguns momentos, às vezes a gente tem esses lampejos de egoísmo, às vezes, e pensamos que o mundo gira em torno de nós. Mas isso é essa criação, essa ilusão, essa infância que muitas pessoas não se libertaram. Né? Eu vejo, assim, uma quantidade enorme, mas enorme de pessoas que, assim, não importa a idade que tem, não importa a idade que tem, mas ainda estão, assim, dependentes, estão numa infância, não se libertaram, não assumiram a sua própria vida, ainda estão na dependência de tantas situações, né? E não se assumiram como um ser independente, individual, um ser em crescimento, estão ainda dentro de uma certa infantilidade. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão nessa condição, não se assumindo enquanto seres em desenvolvimento, né? Egocentrismo da infância. Na infância é natural, porque quando a gente está chegando na encarnação, a gente está, né, se adaptando a um mundo novo, nós precisamos ter a sensação do ter, né, para depois a sensação do dividir. Primeiro a gente precisa ter, depois a gente vai dividir. Isso é natural de qualquer ser humano. Então, quer ter uma segurança, precisa de uma segurança, de uma referência. Só que muitas pessoas não se libertaram desse estado de coisas, não importa a idade que tem. Pode ter 100 anos e muitas vezes ainda vive nessa certa infantilidade, vamos dizer, né? Aí a Joana de Ângeles, ela começa a desenvolver aqui os caminhos para que a gente consiga, ela diz que só vamos conseguir esse estado de consciência ética a partir do autodescobrimento. E ela traça alguns caminhos, de muitos, ela diz no capítulo, ela diz que tem muitos os caminhos a serem percorridos. Ela traz alguns deles que eu separei aqui.
O primeiro caminho a ser percorrido para a busca da nossa autoconsciência é a afirmação de si mesmo, que tem a ver exatamente com isso que eu acabei de dizer, da pessoa se assumir, né, basicamente. O negar-se a si mesmo é a fuga da realidade, o medo de enfrentar a sociedade. Vivemos numa geração que muitos têm exatamente esse medo de enfrentar a realidade, de enfrentar o dia a dia, né, de se desapegar de um conforto, de um estado de coisas que sempre teve aquilo desde a sua infância, está dando certo, vamos continuar do jeito que está, né? E as estatísticas mostram que hoje em dia, por exemplo, o número de habilitações para dirigir veículo automotor está reduzindo demais, né? Porque o jovem não se interessa, por exemplo, em dirigir. Tudo bem, existem outros meios de locomoção, de transporte, que são até muito mais ecologicamente aceitáveis, né? Mas isso acaba demonstrando essa questão de não se assumir, né? De não ter uma certa independência. Assim como os jovens não estão querendo dirigir veículo, tudo bem, também não tem o menor sonho de ter a sua própria casa ou de ter a sua própria família, né? Estão alongando, basicamente, o seu período infantil. Infelizmente, muito assim. Então, esse negar é essa fuga da realidade. Um castelo que foi construído, muitas vezes por culpa de nós, pais, né, que acabamos construindo uma certa blindagem, né, dentro da educação, e essa blindagem foi tão boa, tão favorável, que é bom não sair dela, porque está dando certo e do jeito que está, vamos continuar, né? O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência para perseverar na busca das metas que estabelece. Nossa, como essa questão foi importante para mim. Eu já revelei aqui para vocês, já falei diversas vezes, que um dos meus maiores temores são exatamente o futuro dos meus filhos, de eles terem resistência, de eles conseguirem ser homens integrais, né, de ter ali uma vida se assumindo. Tudo isso é uma percepção minha de pai, de tantas coisas que precisam enfrentar, eles precisam enfrentar. Mas exatamente nesse aspecto me calou fundo, né? Eu acho que é exatamente isso que eu busco, que eles tenham resistência, porque a gente precisa ter resistência. Essa palavra que está sendo utilizada muito hoje em dia, que é a resiliência, né? As pessoas têm que ser resilientes aos embates que a vida vai oferecendo. Esse ano que nós passamos foi um ano de muita resiliência, né? Da gente ter que enfrentar, segurar as pontas com todas as dificuldades que muitas pessoas, as mais diversas, desde as dificuldades econômicas, emocionais, dificuldades de saúde, dificuldades em todos os aspectos. Esse ano não foi fácil para absolutamente ninguém. E a gente aguentou, está aguentando. Muitas vezes as duras penas, mas nós estamos aguentando. Poxa, que bom que a gente está tendo resistência. Eu gostaria que, assim, as pessoas tivessem essa resistência. Eu gostaria que os meus filhos tivessem essa resistência. Mas ela já dá exatamente essa dica. A resistência, ela vem com ação. Ação afirmativa, né? É exatamente a gente aprende a amar amando, aquilo que a gente já falou. Então, nós precisamos ter um aspecto prático. Como já perguntaram, a gente falou aqui para o Karnal, como é que você lê um livro de 1000 páginas? Porque eu leio a primeira. Tem que ter, assim, né, a prática. A gente precisa ir, né, esse temor, esse medo de enfrentar as coisas acaba gerando uma certa resistência e a gente, né, não quer sofrer, não quer sair daquela nossa zona de conforto, mas em compensação a gente não ganha resistência. Assim, em outras palavras, era o que se falava para os mais antigos, né, que criança precisa ter pé no chão,
não, né? Criança precisa dar topada por aí, né? E vai se machucar mesmo, porque vai ganhar resistência, né? E hoje a criança só vive com a sua meia antiderrapante e acaba também sendo mais fragilizada, né? Qualquer coisinha já fica gripado, tá? Aquela coisa. Isso é uma questão somática, mas que se revela no aspecto psicológico também, né? Resistência. A gente precisa. Mas como é que tem essa resistência? Fazendo, dando oportunidade, aproveitando as oportunidades que a vida vai mostrando. A vida vai trazendo para nós enormes oportunidades. A todo momento nós somos brindados com novas oportunidades, em todos os níveis. Nem que seja, assim, um bom dia que você precisa dar, mas a gente em todo momento está sendo testado e às vezes a gente aceita o convite, às vezes a gente não aceita, né? Consegue o senso de planejamento das suas ações, né? Então, ao ter essa ação bem direcionada, também consegue o senso de planejamento das suas ações. Esse é um aspecto bem legal. Aliás, esse capítulo é muito bacana, porque dentro dessas ações que as pessoas têm que ter, essas ações positivas, afirmativas, bem direcionadas, às vezes a gente se perde no emaranhado de não saber exatamente o que priorizar, né? Ficamos aí meio perdidos, não se sabe se corre para cá ou se corre para lá, né? Na expectativa de fazer coisas corretas, às vezes exageramos. A Joana de Ângeles fala isso. Exagera-se no trabalho para mais ou para menos, não é? Tem gente que vira workaholic, só trabalha e não dá importância para outras coisas. Tem gente que cai na ociosidade também. São exageros de parte a parte. Agora, diante desse quadro, se a gente atuar, se a gente tiver essa atividade, tiver essa questão da afirmação de si mesmo, né, isso vai fazer com que a gente se organize melhor. E dentro dessa autoconsciência que se busca, né, conseguir medir exatamente o ponto certo, né, até onde caminhar, até onde não passar, não exagerar, e dar importância para as coisas que têm importância. Né? Conseguir filtrar isso, saber exatamente o que é importante. E, com isso, também é uma consequência o conhecimento lógico do que fazer e como fazer. É interessante que ela use essa expressão, conhecimento lógico, porque é lógico, né? É assim uma coisa quase que óbvia, mas quando a gente está envolvido, a gente não percebe essa lógica, né? A gente não percebe que é assim, tão simples. Às vezes a gente faz e ele fala, era isso mesmo? Nossa, eu não sabia que era assim, não sabia, porque não se atreveu a fazer alguma coisa, né? Mas a pessoa que está desperta, ela consegue ter essa consciência do lógico, sabe a hora certa de fazer, de não fazer, de recuar, né? De ir à frente, de dar um passo para trás, né? Essas ações acabam sendo intuitivas, lógicas, porque ela está envolvida já dentro desse universo, né? Muito importante isso também. O segundo aspecto que ela traz na busca do autoconhecimento é a introspecção. Além da gente se assumir, a gente tem que ter esse aspecto de introspecção. O que é isso? É olhar para dentro de si, né? É exatamente parar um pouco para respirar, né? Eu já indiquei aqui algumas vezes, né? Não só aqui, como no CIAN, tantas vezes, uma pessoa que eu julgo assim, é uma pessoa desperta, uma dessas que despertaram, né? Que é o Eckhart Tolle, que tem o livro e uma série de livros que é O Poder do Agora. Esse livro, ele custa acho que R$ 15, sei lá, R$ 20, é um livro pequeno, mas é um livro transformador. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que é um médico alemão, ele mora atualmente no Canadá. Ele tem vários vídeos no YouTube, mas os vídeos estão em inglês, né?
e ele tem ali, assim, coisas maravilhosas. E ele fala exatamente sobre esse ponto, né? Esse ponto do quanto a meditação é importante, o quanto está voltado para si. Eu lembro de uma passagem do livro em que ele fala que às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de estar consigo mesmo, de não estar no mundo, estar consigo mesmo, estar concentrado em si mesmo, né? E aí ele dá uma dica muito simples, assim, que eu já coloquei em prática e, poxa, é fantástico. Por exemplo, começar a perceber a sua própria respiração, né? Você quer se concentrar, quer entrar nessa percepção, pare um pouco e comece a perceber sua respiração. Imagine as suas veias pulsando, imagine o ar entrando no seu corpo, saindo, todos esses movimentos que ocorrem dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso mostra, e é um treino, claro, né? Você vai treinando e tudo isso, mas isso vai fazendo com que você consiga dominar todos os pontos, parece que você tem um domínio integral do seu corpo inteiro. Você consegue sentir o seu corpo inteiro quando você tem esse mergulho nessa introspecção. Então fica a dica aí do grande Eckhart Tolle, né? Muito bem. Sobre a introspecção, diz lá, ajuda o homem na análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolve as forças latentes, né? Então, são as forças que estão dentro de nós e que a gente nem consegue potencializar, nem sabe como potencializar isso, né? É curioso como alguns exercícios físicos acabam gerando essa possibilidade. Eu comecei a aplicar essas ideias do Eckhart Tolle, por exemplo, na caminhada, né? Mesmo que seja na rua, mesmo que seja numa esteira da vida, né? Mas naquele momento fazer essa introspecção, e aí você vai encontrando potencialidades na respiração, aquilo se torna mais leve, é assim uma experiência maravilhosa mesmo, né? Você vai encontrar essas forças latentes. É muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros, que certamente não se darão. Quanta gente sofre por antecipação, coisas que nem vão acontecer, mas, enfim, já está sofrendo, mas e se, aí não acontece. Um sofrimento danado por antecipar algo que nem vai existir, né? O Eckhart Tolle, lá no Poder do Agora, fala muito sobre isso também. E aí, diz a Joana de Ângeles, né? Para esta conduta ansiosa, Jesus recomendava que a cada dia baste a sua aflição, né? Essa é uma das lições maravilhosas do nosso mestre, porque, assim, a cada dia basta o seu dia, né? Junto com isso, tem aquela outra grande frase que é: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Por quê? Porque assim como tem gente que vive do futuro, que nem sabemos se vai acontecer, tem gente que vive só do passado. Mas o passado é passado. Aquilo que está morto precisa ser enterrado. Aquilo que está morto precisa ser uma página virada. Exatamente para que a gente consiga viver o momento. Porque as aflições do dia, basta aquele dia. A gente já tem muita coisa para resolver num dia só. Vai querer resolver a vida inteira num dia só? Não dá. Já basta o que a gente tem que resolver hoje. Resolve hoje. Isso não significa que não devemos planejar, né? As pessoas confundem. Então quer dizer, eu vou vivendo e o dia de amanhã. Não, claro, eu preciso ter uma previsão. Se eu ganho X reais, aqueles X reais precisa dar para o mês inteiro, porque eu só vou receber o outro X reais no outro mês. Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Agora, essa antecipação, né? Porque naquele dia vai acontecer isso. Não, às vezes nem acontece, a gente nem sabe, né?
basta um sopro divino e a gente nem está mais aqui, né? E às vezes as coisas não acontecem como a gente fantasiou, a gente acaba fantasiando demais muitas coisas, né? A introspecção cria um clima de segurança emocional para a realização de cada ação uma vez, de cada ação uma vez, e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Essa importância do minuto, né? O quanto um minuto pode ser assim importantíssimo para todos nós, eu já falei isso em palestra e repito sempre que eu tenho a oportunidade. Se você quer saber quanto vale um minuto, e se você não parou ainda para pensar quanto vale um minuto, basta você imaginar a possibilidade que você teria nesse exato momento de falar por um único minuto com alguém que já não está presente entre nós, né? Alguém que já se foi, alguém que a gente queria muito que tivesse por aqui. Quanto que nós pagaríamos por este único minuto? Garanto que não cabe no bolso, não cabe no nosso pensamento. Então esse minuto tem que ser valorizado. Todos os nossos minutos, essa nossa presença aqui, esse nosso momento, né, de estarmos unidos e reunidos, ele é muito valioso, ele é único. Pode ser, a gente torce para a semana que vem, a gente está aqui junto de novo, mas pode ser que a gente não esteja, né? As coisas podem... Então a gente vai aproveitar esse momento. A gente vai aproveitar o resto da noite depois, com coisas boas, com coisas agradáveis, com pessoas ou com tantas coisas que a gente tem para fazer. Mas a gente precisa aproveitar esses instantes, todos os instantes, porque é divino, né? É divino esse acompanhamento momento a momento. E essa introspecção ajuda a gente a sentir isso, de estar presente, de saber o quanto aquilo é importante, né? Eu sempre falo, hoje já é uma realidade diferente para mim. Aliás, uma realidade diferente para todo mundo, né? Porque a partir da pandemia todos os dias viraram domingos, né? Hoje muito menos, porque as pessoas já começaram a ir às ruas, tal. Mas muitas pessoas, e eu era um deles, quando chegava domingo à noite já começava a entrar em depressão, porque já vinha segunda-feira, e aí você olha para trás e fala: o fim de semana já foi, eu não fiz nada, eu não descansei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e já chegou na segunda-feira. Quantas vezes na minha vida eu passava praticamente o domingo inteiro em stand-by, simplesmente parado, vegetando, esperando acontecer para, né, para descansar para a semana que viria. Depois que eu comecei a entender um pouquinho como as coisas funcionam, não tem terror não. Domingo é um dia como qualquer outro. Então, se eu tiver que dormir tarde, eu vou dormir tarde mesmo, né? Se eu tiver que dormir cedo, eu estou com sono, eu vou dormir cedo. É como se fosse qualquer outro dia. Não é um dia diferente, não, né? Isso ajuda nessa reflexão. E a Joana de Ângeles termina o capítulo falando de mais um caminho para o autodescobrimento, esse o mais complexo, que é o amadurecimento psicológico, né? De ter esse amadurecimento psicológico. À medida, diz Joana de Ângeles, à medida que o homem se penetra, volta para si, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia em que se esconde, do medo de examinar as possibilidades. Quando a gente digita e digita com pressa, acontecem essas coisas aqui, né? Examinar as possibilidades da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir a sua identidade, a sua humanidade. Novamente, Joana de Ângeles usa esse termo, humanidade. Então, na medida em que a gente vai se conhecendo, vai se voltando para si, sabendo das nossas dificuldades, a gente sai dessa proteção fictícia, porque é aquele castelo que a gente construiu em volta da gente, achando que, pelo fato da gente estar aqui
protegido debaixo da asa do nosso pai, da nossa mãe, que o nosso pai e nossa mãe tem muitas roupagens, né? Pode ser o nosso pai e nossa mãe, mas pode ser o trabalho, o casamento, pode ser qualquer coisa, até lugares ou pessoas. Mas às vezes a gente acha que a gente está numa proteção que, na verdade, é fictícia, porque aquela proteção, né, nada é permanente, né? Aquilo que a gente falou, nós vivemos um estado de impermanência. O que é hoje não é amanhã. Então, isso é fictício. Então, a gente acaba conseguindo assumir a própria identidade, combatendo todos esses aspectos e chegando a esse estado de humanidade. E ela diz mais: as ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética do indivíduo. Pronto. A gente queria saber como é que a gente conquista essa tal de consciência ética. Joana de Ângeles colocou aqui. As ações humanistas, né? A gente precisa estar voltado para o ser humano, voltado para o semelhante, voltado para nós e para o semelhante, porque, afinal de contas, nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo. Não dá só para amar o próximo, tem que amar a si mesmo também, porque se não se ama, né, é tudo um estado integral. Né? É nesse caminho que a gente vai buscar a consciência ética, sem dúvida nenhuma. E ela dá aqui uma esperança enorme para todos nós. Ela diz, olha, a consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva ilimitada que conduz à satisfação na fé e na religião, ao heroísmo, na luta cotidiana, nas batalhas profissionais, dentre outras tantas coisas, né? Olha como é maravilhoso tudo isso, esse estado de iluminação, esse estado de despertar, né? De despertar para a vida, né? De despertar para a humanidade, de ter essa lucidez intelecto-moral, né? De ter essa questão óbvia na nossa cara que a gente não consegue enxergar muitas vezes. E aí ela termina o capítulo, o último parágrafo, ela diz assim: São Vicente de Paulo, Nietzsche, Allan Kardec, Freud, Schweitzer, Cézanne são exemplos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. E a partir do momento que nós temos o aval da Joana de Ângeles, eu já era admirador de toda essa gente aí, e eu passei a ser muito mais admirador. E devo dizer para vocês que não sabia quem era Schweitzer. E aí é que está. Schweitzer, eu fui atrás para saber. Schweitzer foi Prêmio Nobel da Paz em 1952. Foi um médico que nasceu numa região que, quando ele nasceu, era Alemanha, depois é França, ele se considerava francês. E esse médico, além de médico, ele era músico, além de músico, ele era filósofo, escritor, etc., etc., e ele se radicou na África. Eu vi tudo isso na Wikipédia. E ao olhar na Wikipédia, olha o que diz a Wikipédia. Diz o seguinte, que ele chegou a atender 40 pessoas por dia lá na África, em total, sem condição nenhuma. Ele fez de um galinheiro que existia lá numa aldeia o seu consultório e atendia 40 pessoas por dia e evangelizava. Não é um livro espírita que está dizendo isso. É a Wikipédia que está dizendo que, além de ele atender 40 pessoas por dia, né, e fazer tanta coisa, ele aproveitava para evangelizar também. E aí eu fico pensando, como é que eu não conheci uma pessoa como essa? A gente conhece tanta tranqueira aí, né? E uma pessoa como essa a gente não sabe que existiu, viveu 90 anos, morreu em 1965, né?
Então eu passei a ser um administrador. São Vicente de Paulo, eu conheci a história porque o colégio que eu estudei foi exatamente o São Vicente na Penha, e por isso eu sabia toda a história do São Vicente, que é o pai dos pobres, né? O Nietzsche, que assim, é um grande filósofo, e quem olha para ele acha que ele é louco num primeiro momento, e ele realmente ficou louco nos últimos 10 anos de sua vida, ele acabou enlouquecendo, mas trouxe assim Kardec, não precisa falar. Freud, nossa, né, também não tem. O Schweitzer. E o Cézanne, na expressão, né, da pintura, da arte, olha só, essas pessoas adquiriram a consciência e aplicaram em favor da humanidade. Olha só. Não seria legal se um dia, daqui 100 anos, alguém tivesse numa reunião espírita e falasse assim: olha, o Rodrigo conseguiu a consciência ética. Nossa Senhora, né? Mas acho que vai demorar não 100 anos, vai demorar muito tempo. Mas a gente vai tentar chegar lá, né? Um dia a gente chega lá, mas que é bonito demais, isso é bonito mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Certo, meus caros? Então esse capítulo é maravilhoso, vale a pena ser lido, né? Porque é revestido aí de tanto ensinamento bacana. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Qualquer coisinha, qualquer detalhe? Algum exemplo particular? Pedro, por favor, diga para nós. Coloca aí a vozinha aí. Boa noite a todos. Boa noite. Eu de novo falando, né? Mas enfim. Que bom. Que bom, que bom. Como que a gente diz que a Joana de Ângeles é a psicóloga espiritual, nesse divã espiritual que tem toda semana, né? Não divã, né? E interessante, eu anotei algumas coisas quando você estava falando, né? Porque a gente começou com o Evangelho, que a Sônia leu, e estava falando de caridade e fé, né? E terminou junto dizendo a Joana de Ângeles, ações humanistas desvelam a consciência ética. Tem tudo a ver, né? Sim. Né? Como a coisa acabou se encaixando, né? Perfeitamente. E aí diz também, eu anotei 3 coisas aqui, entre tantas coisas que foram ditas, nem preciso acrescentar, porque estão tão claras, né? Mas o que a gente precisa mudar primeiro é o medo, né? Que impede as nossas ações, né? Entre tantas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem medo, né? Então, o medo impede a gente fazer as coisas, né? Trava, né? Depois que você faz as coisas, fala, nossa, por que eu tive tanto medo, né? Não era um bicho-papão, é uma coisa tão tenebrosa assim. Então, a gente precisa ter medo para a gente poder mudar nossas ações. Segundo, enfrentar a procrastinação, né? Sim. Que é outra coisa que impede, né, de enfrentar a realidade, porque a gente sempre quer colocar sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois, e aí veio o que você disse lá do poder do agora, né, do livro. Tem que fazer agora, o momento é agora. Não tem essa de domingo se tocar a música do Fantástico e ficar em depressão porque segunda-feira é segunda-feira. Não, segunda-feira é um dia normal como todos os outros. E se a gente pensar na própria segunda-feira, quando a gente está na segunda-feira, a gente fala, nossa, não é tão ruim assim como a gente imaginava. É isso aí. Né? Porque a gente fica, né, já sofrendo por antecipação. E finalizando, a última anotação que eu coloquei aqui, conter a ansiedade, né? Fala aí no capítulo de ansiedade, mas ansiedade faz com que a gente tenha que aceitar a velocidade das mudanças. Esse é o principal desafio. Porque a gente é muito ansioso para que as coisas se resolvam dia a dia, rapidamente, assim, tudo é muito dinâmico, a gente quer que as coisas, os resultados venham, e não é. Né? Essa velocidade... Nosso tempo não é o mesmo tempo das outras não pessoas, é o mesmo tempo. E o tempo divino não é o mesmo tempo. E às vezes a gente fica se cobrando, né, dos resultados que não acontecem em tudo, né, na vida pessoal, na vida social, na vida profissional, e a gente tem que se dar o tempo para nós mesmos, né? Então, tem que conter essa ansiedade, né? Até porque, se tiver esse excesso de ansiedade, vai desfrutar de uma série de problemas, né, no corpo, né, que depois podem interferir até na nossa alma. Então, é isso. Era só esse comentário que eu queria fazer. Muito bom, isso mesmo. Pô, muito bacana, acrescentou muito para todos nós mesmo, viu, Pedro? Legal mesmo.
Mais alguém? Alguma coisa? Algum comentário? Eu sei que a gente queria falar um monte de coisa, mas a gente se contém. Pode se conter, pode falar, fiquem à vontade. Marisa, diga para nós, Marisa. Então, sobre esse contexto todo, né, quero só dar uma experiência que eu mesmo passei, né, que aqui no livro está, que diz que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos, ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Porque é uma experiência, né, que duas amigas mudaram aqui para o condomínio e elas estavam com dificuldade de resolver algumas coisas de internet, contas, transferir, débito automático, essas coisas. E nós já estamos há 3 dias tentando resolver. E foi por partes. Hoje eu consegui resolver o terceiro obstáculo. E eu, sei lá, eu me senti tão bem, me senti feliz. E quando eu percebi que ela estava feliz também, eu falei, puxa vida, então é um sentimento, né, que irradia mesmo, porque eu consegui ajudá-la, fiquei feliz porque eu consegui, e ela ficou feliz porque eu fiquei feliz com resolver o problema dela, né? Então é uma coisa assim interessante mesmo, é um sentimento assim que às vezes a gente não consegue nem explicar, mas é muito bom. Contamina, né? Acaba contagiando. É verdade. A gente podia falar, vou deixar para lá, ela tem sobrinhas, né, que moram aqui no condomínio, mas ninguém tem tempo, né? Não tem tempo para ajudar. Então, fala, bom, eu, graças a Deus, estou aposentada, né? Tenho tempo. Falei, então vamos ver, não sei se eu ia conseguir, mas consegui quase tudo. Só falta uma parte lá que a gente pediu ajuda agora para resolver. Mas foi tudo bem. Que bom, que bacana, muito legal. É isso. Muito bem, meus queridos. Então, é isso aí, né? Vamos fazer o nosso encerramento aqui. Semana que vem é quase antivéspera de Natal, mas nós estamos aqui, hein? Nós estamos aqui. Quem puder estar presente será sempre um grande prazer, né? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade desta reunião, pela oportunidade da vida, né? O nosso Pai Maior, de nos ter brindado com essa oportunidade de estarmos aqui, vivos, vivenciando cada etapa da nossa evolução, né? Seres que somos a caminho da luz. Muito obrigado, querido Mestre, amigo Jesus, por tudo, amigos espirituais, te rogamos para que esteja conosco durante toda a semana, nos ajudando, nos intuindo, nos impulsionando, e que assim seja. Muito bem, então é isso aí. Uma satisfação estarmos juntos. Semana que vem tem mais. Beijão para todos. Até mais.